E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aí a nossa aula sobre ácidos nucleicos, hoje a gente vai falar sobre o RNA, tá bom? Aula para o primeiro ano. Vamos começar? Vamos lá. Pessoal, o DNA é uma molécula formada por uma cadeia dupla. Já o RNA, que é o tema da nossa aula de hoje, o RNA ele é formado por uma cadeia simples. Então já começa a diferença por aí. O DNA tem cadeia dupla e o RNA tem cadeia simples. Mas não para por aí, né? Nós vamos encontrar aí uma série de diferenças e o nosso objetivo justamente hoje é mostrar isso daí. Agora, de antemão, eu quero deixar bem claro para vocês a função primordial de cada molécula. O DNA, por exemplo, está relacionado com a questão da hereditariedade. A gente já deixou isso bem claro na aula passada, né? Todas as informações genéticas que você herdou e que você vai passar aos seus descendentes está vinculada ao DNA. Já no caso do RNA, ele está associado com uma outra coisa, ele está associado com a síntese de proteínas. Você vai dizer assim, qual a importância que isso tem? Muito. Basta você entender o seguinte, depois da água, é a segunda substância mais encontrada no organismo, proteínas. Então, se você olhar para uma pessoa, do dedo do pé, da unha, do dedo mínimo, até o último fio de cabelo, tirando água, tudo é proteína. Basicamente proteína. E como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. O DNA, ele é o que manda. Ele é que é o chefão. E o RNA leva a mensagem do DNA para um determinado local que sintetiza a proteína. Então significa dizer que se as minhas proteínas são produzidas baseadas no meu DNA via RNA mensageiro, então quer dizer que as proteínas que compõem o corpo do professor Costa só tem nele. Exatamente. Com o arranjo genético só tem no meu corpo. No seu, o arranjo já é diferente. Então, cada um de nós tem uma configuração. Vamos ver o que ele diz aí no primeiro slide. Ácido ribonucleico, ele está dizendo aí que ele atua como uma espécie de cópia de trabalho criada a partir do molde do DNA, o RNA é filho do DNA, e é utilizada na expressão da informação genética. Pronto, vai bater no que eu acabei de falar. Tipo, eu sou o DNA e automaticamente eu tenho um filho que é o RNA, essa caneta aqui. Então eu digo para ele, vá lá e sintetiza a proteína X. Então ele vai levar a informação para que a proteína X seja sintetizada. Na realidade ele só leva a informação é minha. O DNA ele é capaz de se autoduplicar por um processo chamado de duplicação ou replicação. Como se não bastasse, o DNA ainda origina o RNA por um processo chamado de transcrição. Então, quando uma cadeia de DNA cria outra cadeia de DNA idêntica, nós temos duplicação ou replicação. Quando uma cadeia de DNA origina uma cadeia de RNA, aí você tem um fenômeno chamado de transcrição. Certo? Vamos adiante. O segundo slide diz o seguinte, é responsável pela síntese de proteína. A gente começou a aula falando disso, nas células, né? É um polímero de nucleotídeos e as moléculas formadas pelo RNA possuem dimensões muito inferiores às formadas por DNA. Pessoal, aquilo que eu acabei de falar, o DNA ele é formado por uma cadeia dupla. Esse desenho que vocês... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aliás, o meu apontadorzinho laser. Pronto. Esse desenho que você está vendo aqui, ó, isso aqui é um desenho que representa a molécula do DNA. Aí tu vai dizer assim, Costa, mas ele está assistindo aula de RNA. E por que tu está falando de DNA? Porque o DNA origina o RNA, que é o ácido ribonucleico. Como é que ele forma? Aqui, essa cadeia aqui, ó, do jeito que essa cadeia está aqui, de repente ela pode quebrar bem aqui assim. Ó. A cadeia dessa quebra, ela quebra bem aqui assim, e automaticamente nesse meio aqui ela consegue produzir um fragmento de RNA. E esse mecanismo de produção do fragmento de RNA a partir do DNA é que a gente chama de transcrição. Enquanto que a cadeia de DNA tem esse formato aí, a de RNA ela é apenas um lado, ela é uma cadeia simples, ó. Ela é desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Né? No caso aqui, se eu tivesse olhando uma cadeia de DNA, a de DNA seria assim, ó, dupla, né? Ela é desse jeito e depois ela enrola. Não sei se alguém lembra disso, ela enrosca e ela faz esse movimento e fica com esse aspecto aí que a gente chama de aspecto de dupla
hélice, que é esse aspecto aqui, ó. Então isso aqui é uma cadeia dupla e o RNA é uma cadeia simples. Só não esquecendo que o RNA é formado a partir de um molde lá do DNA. Então o RNA é filho do DNA. Beleza? Vamos para o terceiro slide. Ainda sobre o RNA. A síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA chama-se transcrição. Pronto. Isso aí só vem justamente enfatizar o que eu acabei de falar. Está aqui a cadeia de DNA, está aqui a mesma cadeia de DNA, só que agora ela está deitada. Não sei se dá para os senhores notarem, mas bem aqui, cadê minha canetinha? Bem aqui nesse ponto tem uma faixazinha azul. Dá para ver aí? Ó? Bem aqui. Ó. Então, é nesse ponto que vai haver a síntese de RNA. É daqui que vai ser gerado a cadeia de RNA. Aquela cadeia que apresenta apenas uma fita. Enquanto que a de DNA tem duas fitas, é dupla, a de RNA apresenta apenas uma fita. E a gente chama isso aqui de cadeia de RNA-M. Ah, desculpa, deixa eu consertar isso aqui. Não é M agora que eu quero colocar, não. Cadê a borracha? Vou apagar aqui. Vamos colocar RNA e depois a gente coloca o Mzinho na frente. Por que a gente vai fazer isso? Porque existem vários tipos de RNAs. Nós vamos ver todos. Então, RNA. Só que esse RNA que está sendo produzido pelo o DNA, ele é RNA-M. M de mensageiro. Porque é ele que leva a mensagem até uma organela chamada ribossomo, e é ela que traduz a mensagem, e a partir da tradução ocorre a síntese de proteína. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Com relação à estrutura do DNA, aliás, do RNA. O RNA é constituído por uma ribose, por um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Certo? Aí está dizendo aqui embaixo que a composição do RNA é muito semelhante à composição do DNA. Então, vamos por partes. Uma cadeia de RNA é constituída por unidades que são chamadas de nucleotídeos, certo? Então, o RNA ele é constituído por unidades que são chamadas de nucleotídeos. Para terminar de fazer aqui, vocês vão entender. Se houver algum erro, eu não vou editar a aula está passando direto, como se eu estivesse em sala de aula. Nucleotídeo. Pessoal, eu tenho que falar quando eu estou escrevendo, porque eu estou escrevendo com a mão direita, né? E eu sou esquerdo e usando o mouse ainda, é meio complicado. Mas em época de Covid a gente tem que estar preparado para tudo, né? Aí, ó, nucleotídeo. Aí vem aquela perguntinha, o que é o nucleotídeo? É o composto básico que forma o RNA. E do que ele é formado? De tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó. Agora vamos fazer um esqueminha para a gente saber quem é quem. Ele está dizendo aqui que ele é formado por uma ribose. Vamos fazer uma ribose. Uma ribose é um açúcar que contém 5 carbonos. É uma pentose, é um composto assim, ó. Pronto. Aí ele está ligado a um radical fosfato, ele vai representar pela letra P, certo? E está ligado a uma base nitrogenada. Vou colocar bem aqui um quadrinho dizendo que é uma base nitrogenada. Só que aí nós vamos ter mais outro nucleotídeo, eu vou fazer 4, certo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui eu vou repetir, ó. Vou colocar aqui a letra P, né? Que é um fosfato. Aqui eu vou colocar mais um quadrinho, do mesmo jeito. E como eu falei, eu vou fazer 4, certo? Ah, vai demorar muito? Demora não, pessoal, rapidinho. Eu sei que dá trabalho para fazer, mas é só para dar uma ideia. Fica mais fácil para vocês conseguirem entender uma cadeia de RNA. E aqui ela vai sair mais um quadrinho aqui. Como eu tinha dito, eu vou fazer mais uma, né? São 4 nucleotídeos. Não esquece que o nucleotídeo é a unidade formadora do RNA, também do DNA. Sendo que no caso do DNA, tudo é dobrado aqui, tudo é simples, porque a cadeia é simples. Pronto. Isso é um nucleotídeo. É um composto químico. Isso aqui é representado por um açúcar chamado de ribose. A gente representa aqui pela letra R, ó, ribose. Aqui também, se sair alguma falhazinha aí, perdão. É como eu falei, estou escrevendo com a mão direita. E aqui nós temos as bases nitrogenadas. Pessoal, para o RNA, as bases são as seguintes, ó. Citosina, que se liga com guanina. Adenina, que se liga com ligação dupla com uracila. Pessoal, isso aqui é para o RNA.
Ei, Costa, se fosse para o DNA, quais seriam as bases do DNA? É diferente, ó. No DNA você tem parecido. Citosina, que se liga com guanina, e adenina. Você está vendo que eu estou repetindo aqui, ó, 75% está repetindo, mas agora muda. Ó. Lá é uracila. Aqui no DNA vai ser o quê? Timina. Certo? Então isso aí já é uma diferença. Então quais são as bases? São 4, vamos repetir aqui. Vamos colocar citosina, vamos colocar guanina, vamos colocar adenina e a base que identifica o RNA, que é a base uracila. Toda vez que você observar uma cadeia de RNA, tem que ter uracila. Não pode ter timina. Cadeia de DNA tem que ter timina, não pode ter uracila. Certo? Então, isso aqui se liga, ó, isso aqui vai se ligar automaticamente, vai se ligar tudo aqui, ó, isso aqui se liga, e eu poderia traduzir essa cadeia fazendo em risco, fazendo um esquema gráfico, eu poderia fazer a cadeia da seguinte maneira, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada segmento desse aqui é um nucleotídeo. Né? Tá aqui um, ó, tá aqui o outro, e tá aqui o outro. Você vê aí do lado, a cadeia de DNA ela tem 2 laterais e ela ainda é enrolada, né? A cadeia de dupla hélice. Você olha aqui do outro lado, o RNA é apenas um lado e não é enrolado. É uma cadeia simples. Beleza? Vamos ao outro slide. Pronto, eu tinha feito, mas aqui já está feito no outro slide, só que ali eu expliquei, dando movimento, para você conseguir ver. Mas aqui, se você observar, dá para ver que é uma fita só, tá vendo? Uma fita só. Mesmo que ela esteja enrolada, é uma fita só. Igual essa aqui, ó. Essa que a gente fez aqui, ó. É uma fita só. Ela não é dupla. E ela é formada pelas bases nitrogenadas, que a gente denominou lá, né? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Ó, o que ele colocou aqui embaixo? Essa última aqui, timina, está presente apenas no DNA, certo? No RNA você vai encontrar especificamente a base uracila, certo? Então, para o RNA, quando eu tiver uma citosina, obrigatoriamente, para o outro lado, eu vou ter uma guanina. Quando eu tiver uma adenina, obrigatoriamente, para o outro lado, eu terei uma uracila. Se fosse para o DNA, seria o contrário. Ó. Para o DNA, quando eu tenho uma citosina, eu tenho uma guanina, até aí tudo bem. Mas quando eu tenho uma adenina, ela se combina com uma timina, então já é bem diferente. Certo? O RNA ele pode ser encontrado em vários tipos, né? Cada um tem uma função. Então você poderá ter, por exemplo, 4 tipos de RNAs, mas só tem 3 que a gente trabalha com eles a nível de 2º grau. Por exemplo, RNA pequeno, que são chamados de RNA nucleares, isso aqui a gente despreza, a gente não trabalha com isso. Então a gente trabalha apenas com RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomo. O mensageiro é aquele que é produzido a partir do DNA. Ele leva a mensagem, né? Ele leva a mensagem dele. Ele é um RNA, ele só tem uma cadeiazinha simples, ele é desse jeito aqui. Esse aqui, ele é produzido a partir do DNA. Aqui, né? Aí ele vai passar pelo interior de uma organela chamada ribossomo, que é quem vai fazer a leitura da informação genética que vai passando por aí, para que ele possa começar a sintetizar proteína. Então, toda a proteína que for produzida é baseada na informação que vem via RNA mensageiro. E quem é que transporta os quem é que transporta os aminoácidos para ligar aqui e formar a proteína? É o RNA transportador. E qual é a função do RNA ribossômico? Associado com proteínas, ele forma o ribossomo. E o que é o ribossomo? A organela que sintetiza proteína, baseado no RNA mensageiro que vem lá do núcleo, que foi produzido a partir do DNA. Beleza? Não é muito complicado, é bem simples. Basicamente é isso, pessoal. Então, o que a gente tinha para falar para vocês tá aí, né? Espero que vocês tenham entendido legal. Tchau, a gente se vê por aí.